Olá, meus amores, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Francine Schemer, terapeuta oraculista, e estou aqui para a gente falar desse tema tão polêmico dos últimos dias, né? Foi lançado este mês o filme O Dia D, que conta a trajetória de como seria, né, uma comunicação extraterrestre, tipo, como que a gente poderia se preparar para receber essa notícia. Alguns meses atrás, talvez 2 meses, um mês, eu estou realmente um pouco perdida no tempo. Os Estados Unidos soltou um documento no qual eles confessaram, não que os espiritualistas já não soubessem, nada do que a gente já não sabia, mas eles confessaram que eles possuem contato com 4 raças diferentes de extraterrestres. E aí, coincidentemente ou não, Steven Spielberg lançou este mês, em junho de 2026, o filme O Dia D. O que está rolando aí nas redes, né, é que este é um filme que te chipa. O que significa? Que trabalha, né, o teu sistema ali e te coloca programações negativas, né? É o que está rolando aí nas redes, é o que tá todo mundo perguntando. Já me perguntaram muitas vezes, Fran, é verdade que esse filme, né, estão sendo implantados chips, né, e a gente do meio mais espiritualizado, o que que é esses chips, né? Vamos pensar que é o chip da Bíblia da besta, não, tá? Porque esse aí enfim, é outro assunto, outro tópico, um momento de outro vídeo para a gente aprofundar tanto. Mas esse chip, né, que se fala são programações, são simbologias utilizadas dentro do filme que te reprogramam, né? Isso é verdade? Sim, é verdade. Isso está acontecendo. Eu fui assistir o filme um dia depois do lançamento, fui bem rápido, porque eu queria muito, né? Eu sou muito maluca desses assuntos de ufologia, de contato extraterrestre. Eu já tive algumas experiências, então é muito legal para mim receber esse momento, né? De que, nossa, estamos chegando no momento que a sociedade vai poder ter contato com aquilo que estava restrito só a algumas pessoas. E estava restrito só a algumas pessoas porque a gente é especial? Não, é porque a gente veio com essa missão mesmo de ter esse contato, né? Mas e preparar as pessoas para terem esse contato. Mas é, foi muito legal poder assistir. Não compreendo. Fechar, Siri. Pode fechar. Fechar. Siri, fechar. Para encerrar um app, passe o dedo para cima até. Acho que foi. É, enfim, então, para mim, assim, eu queria muito assistir isso, né? Eu queria assistir esse filme, queria ver como é que ele ia comunicar. Eu esperava mais do filme, eu confesso, eu fiquei esperando muito mais dele, eu acho que eu tava com muita expectativa, então isso diz sobre a minha expectativa, isso não quer dizer que o filme seja ruim, muito pelo contrário, ele é um filme bom, e sim, ele te reprograma, ele vai te instalar programações e chips, mas a boa notícia ou a má notícia, não sei, leve como você quiser, né, você vai ser responsável por receber essa notícia agora, é que tudo que você assiste, todo filme hollywoodiano, acho que é assim que fala, vai fazer isso com você, pro positivo, pro negativo, vai fazer pros dois. É por isso que a gente dá risada assistindo o filme, a gente chora assistindo o filme, isso tudo tem um enredo muito arquitetado para trabalhar as suas emoções e para te reprogramar e para te fazer pensar em massa. Então, antes de ver essas notícias sobre, né, que as pessoas estavam sendo chipadas, em que eu realmente dificilmente entro no Instagram, assisto coisas, né, ou fico assistindo Reels, essas coisas, eu não tinha visto nada sobre. Mas aí eu assisti o filme e eu fui com 2 amigos, e esses 2 amigos passaram muito mal. E quando eu cheguei em casa com uma náusea. Só isso que eu sentia, né? E como eu trabalho com os arcturianos, né? E se você tem interesse em receber um atendimento com os arcturianos, a mesa arcturiana, né? Tem meu contato aqui embaixo, pode falar comigo, né? É uma mesa muito potente que trabalha vários níveis de alma e, enfim, do seu físico e do seu emocional, espiritual, muito legal. E eu falei, vou abrir uma mesa para ver o que que tá rolando. Meu amigo, ele realmente estava muito mal. Eu falei, olha, amigo, você foi chipado.
olhei para minha energia, né? A minha energia ela estava um pouco mais calma, porque eu sempre saio de casa com proteção, né? Isso já tem alguns anos, e eu trabalhei também muito a minha mentalidade sobre não receber o que é de fora sem a minha permissão. O que isso significa, né? Que eu preciso permitir que algo entre no meu espaço. Antes eu era uma esponja, absorvia toda e qualquer energia. Não podia ir num shopping que eu ficava às vezes de cama, porque absorvia energia ruim, espírito obsessor e várias coisas do outro. Quando eu fui trabalhando a minha mentalidade, fui reforçando ela e fui ganhando compreensão, entendendo meu poder, entendendo que eu não sou uma vítima, né, das circunstâncias, eu tenho o meu campo um pouco mais fechado do que antes e eu tenho as minhas proteções diárias que eu faço, né? Por trabalhar com energia, então isso já faz parte da minha rotina. Então eu estava mais protegida, não me atingiu muito, atingiu um pouco o meu ego e eu vou contar para vocês mais para frente, porque eu quero que todo mundo escute isso daqui e depois quando for começar a parte de spoiler, eu vou contar me veio fazendo a mesa, qual foi a exata parte que eu fui chipada, né? Que foi acessada uma programação ali, mas ela era muito sutil e foi muito rápido limpar. Meu amigo ficou uma semana de cama, ele teve um processo de gastroenterite. O meu também, lembra que eu falei que eu estava com ânsia? O meu também foi ali na região do estômago. E a minha outra amiga, ela teve uma crise de ansiedade, então o dela foi uma questão mais mental. Aí, enfim, eu abri a mesa e vi, né, que eles estavam chipados, eu estava só com uma influência tentando acessar meu campo, tentando reprogramar, tentando abrir ali, mas ainda não tinha acessado todos os níveis necessários para concluir a programação. Mas, gente, eu cheguei aqui com muito trabalho, tá? Não vou falar para vocês que é algo fácil de se conquistar, porque eu era uma esponja. Então, se você é uma esponja, não se sinta mal, é normal, mas saiba técnicas de limpeza, né? Aqui dentro do canal tem muita meditação. Meditação é uma forma de você limpar, meditação guiada. Tem uma meditação de quebra de contrato aqui que é babado, muito bom mesmo, para romper, para quebrar tudo. Como que você pode fazer, né? Se você sente que tem algo de estranho com você, ou você foi assistir um filme que te impactou muito, 21 dias de oração de São Miguel Arcanjo, limpa todas as coisas. Então, eu não quero criar pânico ou que vocês acreditem que vocês são vítimas de uma sociedade que não tem o que fazer, que vocês não podem viver, tem que viver numa bolha. Não é isso, tá? É você começando a ter autorresponsabilidade e viver a vida sem medo de viver a vida. O que mais faz a gente se conectar a um chip, uma reprogramação, é o medo. Então, o que eu tive que trabalhar em mim? O medo. O que eu tive que trabalhar dentro do meu sistema de crenças? Medos. E medo sobre sombras, medo sobre espíritos ruins, medo de ser manipulada, medo de receber magia negativa, todos esses medos, enfim, é muita coisa. Se vocês quiserem que eu faça um vídeo sobre só essa trajetória, comenta aqui que eu falo com vocês sobre, porque, assim, eu sou a prova viva de que dá pra gente ficar mais fortes e cada vez ser menos esponja e ainda assim preservar a nossa mediunidade, a nossa sensibilidade, colocando um limite ali, sabe? Porque muitos médiums sofrem e, tipo, ficam assim, mal por dias, ficam doentes, porque absorvem de forma descompensada, sabe? Desordenada. Então, um desenvolvimento mediúnico não é só você ir no terreiro, não é só você frequentar um centro espírita, um desenvolvimento mediúnico é você ter autoconhecimento, entender por que que você está puxando aquilo e tirar seus medos e entender que a sua luz vai ser sempre maior que qualquer sombra e trazer essas consciências, tá? Mas trazendo aqui para vocês, sim, esse filme ele chipa mesmo, ele trabalha mesmo. E se você for, faça uma oração antes, fala que nada entra, chama São Jorge, né? Se você é devoto de São Jorge, chama São Jorge para te proteger, que os teus inimigos não te vejam, que os teus inimigos não te acessem. Mas vai assistir a bodega do filme, não deixa de viver por medo, pelo amor de Deus, tá? Mas o que que eu vi, né, dentro da minha mesa? Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que que eu vi dentro da minha mesa. Dentro da minha mesa, eu vi que a programação não era uma programação ruim, mas era uma programação que iria acessar exatamente os pontos em você que precisa de limpeza. Então, era uma programação um pouco positiva.
E essa programação ia ativar código já em você que você precisa trabalhar. Então, é um filme de preparação, não tenho dúvidas disso. É um filme que está preparando as pessoas. Mas, como eu disse, né? Não tenho medo, porque qualquer filme que tu for no cinema, um da Marvel, Star Wars, qualquer um possui mensagem subliminar. Qualquer filme vai te programar de alguma coisa, da mensagem que o filme quer te passar. De forma consciente, eles vão acessar a tua energia. Então, assim, não tenha medo, sabe? Tipo, a gente tá ali aqui para isso, né? Para viver as coisas. E aprender a se defender também, né? Aprender o nosso poder e, tipo, meu, por que que o outro tem mais poder do que eu? Se a gente vem do mesmo lugar. Hum, será que não é você que tá dando poder pro outro, se sentindo menor que ele, achando que, né, ele tem o poder? Então, é uma crença muito religiosa, né? É de que o mal é muito, muito poderoso, né? De que Satanás é uma entidade que vai fazer todo o mal da terra. Eu tenho até a pena de Satanás às vezes, porque ele carrega um peso do caramba por todas as coisas ruins que acontecem. É mais fácil culpar um terceiro do que olhar para as próprias crenças, para as próprias maldades, para o próprio julgamento, para as coisas negativas que você vibra. É muito mais fácil você renegar que você tem maldade em você do que olhar para elas, né? E trabalhá-las para que elas não façam mal para você e nem para outras pessoas, do que você ficar só colocando ela debaixo do tapete. Então, sim, esse é um filme que tá programando as pessoas, que tá shippando as pessoas. Chip nada mais é do que, não é uma coisa que enfiam em você, tá? É um programa pronto. É tipo assim, ó. Lembra quando a gente tinha o Windows 98? E aí a gente precisava instalar o Windows 98, mas era caríssimo, daí a gente comprava um que vinha com uma chave, né? E aí você ia várias pessoas iam usando. Dava para dividir, né, esse, esse CD, né, de instalação. É a mesma coisa, esse chip. É um drive que vai rodar em você, mas é o mesmo que vai rodar em todo mundo, só que em cada pessoa vai pegar num lugar diferente, porque você é somos pessoas diferentes, então, né, a minha sensibilidade é diferente da sua. Eu vou explicar. É, a partir daqui, então, agora tem spoiler para quem já assistiu o filme continua. Se você não quer assistir, o filme continua também, que não vai mudar nada na sua vida, mas se você quer assistir sem spoiler, eu aconselho que você pare aqui, porque para você ter a melhor experiência, né, do filme, o máximo que você tiver ali de surpresas é melhor. Então, assim, é, que eu. Qual foi a parte que me pegou, né? Tem uma parte lá que o cara tá, um carinha, né, que é um dos caras que teve contato na infância, que inclusive tudo que aconteceu na infância dessas crianças aconteceu comigo na infância, e é uma coisa que eu achava que eu era louca, esquizofrênica, né? E eu só fui ter os entendimentos da vida adulta depois que eu comecei a trabalhar minha mediunidade e o meu contato com os arcturianos. No meu caso, o meu contato sempre foi com os arcturianos. Eu não sei se eu tive contato com outros seres, né? Pleiadianos em alguns momentos, mas os arcturianos sempre estiveram mais presentes na minha vida. Dito isso, no momento em que os humanos estão fazendo testes em um Grey, né? Grey é uma raça que é aqueles da cabecinha triangular, olhão, né? Eles são muito fofinhos, mas a gente precisa separar isso, porque ser fofo não quer dizer que são bons, eles são seres hostis também, eles têm coisas muito parecidas com os humanos, então eles têm seres muito evoluídos lá, mas muito evoluídos também. Então, os Greys, eles não são assim, uma raça só evoluída, eles são uma raça que, né, dizem que é a gente no futuro. Não sei. Se a gente ficar continuando fazendo tanto procedimento na cara, provavelmente é esse caminho que a gente vai ficar com a cabeça desse tamanho e o corpo desse, né? Tanto monjaro que toma. Mas, enfim, parando aqui minha piadinha, eu vi um momento que eles estavam fazendo experiência e ele estava sentindo dor. E, tipo, no áudio falava assim, anestesia não pega nele, na outra vez que a gente vai ter que fazer sem anestesia, porque da outra vez que a gente fez com o outro, com anestesia, ele morreu.
e eles estavam cortando ele, tentando fazer várias coisas, e aquilo me pegou de um jeito, gente, vocês não vão. Assim, eu chorei de ver. Eu não posso ver ninguém passando sofrimento. Isso me mexe comigo demais, assim. Eu chorei, chorei de verdade. E só de lembrar me dá um aperto no coração. E aí, né, a partir daí eles me acessaram, eles conseguiram ter um microacesso ali. Mas sabe na onde eles mais estão pegando as pessoas? Não sei se é nessa parte, mas o que eu vi na minha mesa é na parte que tá rodando a notícia, né? E tem uma jornalista que tá dando essa notícia em tempo real e ela fica extremamente impactada. E ela, assim, a atuação dela, tirei meu chapéu, a melhor atuação do filme foi a da jornalista dando a notícia. Não a da atriz principal, a da jornalista do final. Vou colocar aqui uma foto dela para que vocês vejam quem é ela. E eu achei ela, assim, a atuação dela sensacional. Eu parecia que estava acontecendo ali naquele momento. Eu me senti imersa, né? Outra coisa importante de mencionar é que é um filme que você fica assim, ó, vidrado do início ao fim. E não tem como a gente, nessa geração, eu sou TDAH, entendeu? Ficar vidrado numa coisa sem uma hipnose por trás. Tem uma hipnose, e eu me toquei no começo do filme, falei, puta, tem uma hipnose aqui, mas até então não sabia que tinham programações tão mais profundas. As programações são bem profundas que eles fazem, os chips são bem profundos, mas como eu disse, não é para ser ruim. O que eu vejo é porque eles querem que as pessoas trabalhem aqueles medos, aquelas coisas que elas já têm, que elas possuem. Então, depois dessa imersão, é para você sair com uma programação que vai rodar e que vai, é, teoricamente, melhorar a sua consciência, né, sobre o contato extraterrestre. Porém, eu, Francine, tenho uma coisa que é, eu quero pensar por mim, eu não quero pensar como a massa, eu quero ter as minhas próprias opiniões, eu sou sagitariana com ascendente em aquário, eu não quero viver dentro de uma caixa. Então, eu e os meus amigos tiramos essas programações que foram instaladas, né, porque a gente quer viver esse momento por nós, com a nossa experiência. Então, importante vocês saberem disso, né? Que se você vai e não quer ser chipado, que você também quer viver a sua experiência, quer ter as suas próprias opiniões, sem pensar como a massa, sem estar hipnotizado como a massa, faz uma proteçãozinha antes de ir, acende uma vela pro teu anjo de guarda, faz uma oração para São Miguel ou para São Jorge, tá? Ou você chama os seus guias e mentores, eu não sei qual que é a sua, né, sua fé, sua religião, e vai. Não deixa de viver, não acha que isso vai ser maior que você. Entenda, só entra no seu campo e no seu corpo aquilo que você dá acesso. O grande problema é que às vezes a gente dá acesso através do medo, através da dor. A gente dá acesso inconscientemente, porque nós já viemos com uma programação de dar acesso. Por quê? Religiosamente, a gente sempre se sentiu o cocô do cavalo bandido, né? Ah, Deus tem misericórdia de vocês, teve que vir Jesus para morrer por você, porque vocês, ó, são péssimas coisas, vocês, assim, ó, a humanidade é péssima. E, gente, nós somos criações divinas, né? A gente é o fruto de uma experiência divina. Então, temos a nossa parte péssima, sim, mas isso também é uma criação divina. Por que que a igreja faz isso? Porque ela te hipnotiza tanto quanto qualquer filme. Ela te hipnotiza e coloca chips instalados na sua cabeça para você sempre ficar dependente. Se você descobre o seu poder de falar, não, isso não vai me acessar, não, eu não tenho medo disso daqui, acabou para eles, acabou o poder, né? E um dos maiores uma das maiores, na verdade, necessidade e busca do ser humano é pelo poder. Tem gente que acha que é dinheiro. Dinheiro é só um começo da jornada, né? E aí aquela pessoa, ela consegue o dinheiro e depois ela continua naquilo, ela não quer parar, ela poderia parar, mas ela não quer parar porque ela quer poder. Então, a gente se sente tão pequenininho, né? Que a gente acha que o poder vai nos colocar em algum lugar. A grande verdade é que o único poder é o poder pessoal, aquele que você diz não para as coisas, aquele que você consegue colocar limite e consegue é, ser quem você é sem influência de fora. E a gente sempre vai ter influências externas, mas eu posso escolher as minhas influências. Eu vou
ver tudo que eu quero ver, mas eu vou decidir o que eu quero acreditar. Eu decido, não é porque a Francine, isso é para vocês, não é porque a Francine tá falando para você isso que você tem que acreditar. Questione tudo, questione todas as pessoas, questione, questione, questione e chegue às suas próprias conclusões. Isso é a Universidade das Deusas, inclusive, né? Porque o que que significa a Universidade das Deusas? Significa você recuperar a sua deusa, esse poder interior, né? Somos uma centelha de Deus, mas a gente se esqueceu disso. E a gente vive dando poder para o outro, poder para o outro, poder para o outro, poder para o outro. Para com isso, recupera o teu poder pessoal. O despertar da Deus é o despertar do teu poder pessoal, da tua capacidade de se empoderar diante da vida e parar de aceitar, né? Um monte de coisa que querem te entregar, um monte de dominação, um monte de gente querendo ver você na merda, um monte de gente querendo ver você só ali, ó, no Instagram, rolando, 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 consumindo, 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 e não sendo protagonista da sua própria vida. Então, fiquem ligados, porque o poder, ele é seu. Só que de uma forma muito inconsciente, a gente aprendeu a dar poder para o outro. E para que a gente recupere nosso poder, a gente precisa fazer esse processo para dentro. Ele é interno. Eu me olho para dentro, eu vou ver por que que eu estou dando, né, esse poder e tudo isso, e eu vou recuperando ele aos pouquinhos, porque é um processo de resgate, tá bom? Quem quer fazer parte da Universidade das Deusas, é só clicar aqui, tem o link. Quem quer marcar uma consulta, também tem o link na descrição aqui. Se você tem interesse, né, em fazer uma mesa arcturiana, também tem o link para marcar aqui essa experiência, essa imersão aqui para você com os arcturianos. É muito legal, é muito incrível. E eu tenho certeza que você vai adorar. Comenta aqui para mim se você já assistiu esse filme. Se você ainda não assistiu, me fala o que você achou desse vídeo, me fala se você concorda, me traz aqui a sua opinião, é muito importante para mim a sua opinião, muito importante saber que você está aqui comigo, curte, comenta, compartilha, e vamos nessa, porque semanalmente eu tô aqui para trazer um pouquinho, um tiquinho de consciência através dos vídeos. Grande beijo e até o próximo vídeo.